Olá, turminha, tudo bem com vocês? Essa é a orientação da nossa atividade do livro Buriti Mais Matemática, página 26 e 27, ok? Então a gente tem na questão 6, faça a composição do número com as informações dos balões a seguir e escreva-o também por extenso. Então o que é que a gente vai fazer? Cada balão desse você vai colocar o número que está sendo representado aí. Então no primeiro a gente tem duas dezenas. Qual é o número que representa duas dezenas? Né? Então, a gente sabe que uma dezena são 10. Duas dezenas é como se fosse 2 vezes 10, não é? Que é o número 20. Então, você vai colocar aqui embaixo no balão, ó, o número 20, tá certo? Faz um tracinho aqui e escreve o número 20. Aí você vai fazer esse mesmo processo com todos os balões. Em seguida, você vai compor o número. Então, se a gente tem aqui dezena, dezena de milhar, unidade e centena, a gente vai colocar primeiro a maior, não é? Que é a dezena de milhar. Então você pega o número que você colocou aqui e escreve aqui embaixo. Em seguida você vai colocar mais o segundo maior aqui, que é o quê? A unidade, a dezena ou a centena? Centena, né? Você coloca a centena mais a dezena, depois mais a unidade. Aí você vai colocar, vai somar tudo isso e vai colocar o valor que deu aqui na frente. É o número que a gente formou. Depois você vai escrever ele por extenso, certo? Na linha de baixo você escreve ele por extenso. Na questão 7 a gente tem uma tabela. Observe a tabela com a distância rodoviária aproximada entre algumas cidades brasileiras e em seguida responda a questão. Então aqui é uma tabela, não é? A gente tem de um lugar até o outro lugar, né? A distância de uma cidade para outra. No primeiro caso a gente tem Porto Alegre para Goiânia. Então a distância de Porto Alegre para Goiânia é essa distância aqui. E depois a gente tem de Rio Branco para Salvador, tá certo? Com essas informações você vai responder o item A e o item B. Qual é a distância entre Porto Alegre e Goiânia, perdão. Bem fácil, né, gente? É só você vir aqui na tabela e saber descobrir que número é esse e escrever aqui embaixo. Aí em seguida tem assim, uma pessoa que sai do Rio Branco e vai para Salvador, e depois volta para Rio Branco fazendo o mesmo trajeto, percorre mais ou menos de 10 mil quilômetros. É super simples também, então você vai pegar o valor que é de Rio Branco para Salvador e vai colocar mais o valor de Salvador para Rio Branco, não é? Então é como se você fosse pegar essa distância de uma cidade para outra e fazer vezes 2. Tá bom? Aí você vai ver se é esse número que você encontrou, se ele é maior ou menor que 10 mil quilômetros, tá certo? Aí você vai só colocar mais ou menos aqui. Se quiser fazer o cálculozinho que você fez, você pode fazer nessa linha aqui embaixo, tá certo? Questão 8. Escreva um número composto com 5 algarismos diferentes. Então aqui não está dando nenhuma informação. A única informação que ele dá é que você vai ter que colocar um número com 5 algarismos diferentes. Então você pode vir logo aqui e já escrever, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então você vai ter que colocar um algarismo em cada um desses aqui e você vai... a única informação que ele dá é que tem que ser números diferentes. Então você pode escolher qualquer um número, qualquer um. Agora tem que ser 5. E se são 5 algarismos, você sabe que o primeiro não pode ser 0. Não é? Você não pode colocar o primeiro número 0, porque senão ele vai começar a contar a partir do 4, tá certo? Vamos lá para a questão 9. Questão 9 diz o seguinte, complete. Aí tem aqui a informaçãozinha. 50 mil. Aí ele coloca por extenso, 50 mil. Ou 5 dezenas de milhar. Então você vai fazer esse mesmo processo aqui. Que número é esse? Como você lê esse número? Você vai ler ele, vai escrever aqui. E depois vai dizer quantas dezenas de milhar ele representa nesse número. Nesse espaço aqui. Tá certo? Assim como os demais. Ok? Questão 10, vamos lá. Em 2017, a população estimada do município de Capanema, no Pará, era de 67.150 habitantes, segundo o IBGE, né? Escreva como se lê este número e dê o valor de cada algarismo dele. Depois represente esse número no ábaco. Então, o que é que você vai fazer? Você vai escrever aqui da forma como você lê esse número, depois você vai distribuir aqui em dezena de milhar, unidade de milhar, centena, dezena e unidade, tá certo? Aí depois a gente vai seguir aqui a setinha, ó, vou pegar o exemplo aqui, esse número. Se a gente ler aqui,
67.150, então esse número aqui vai representar na centena, o número 1 representa uma centena, não é isso? Então você vai seguir aqui, ó, a linhazinha e vai colocar uma centena. Vou até dar a resposta para vocês aqui desse item, tá bom? Uma centena, e o livro já dá a quantidade de unidades que essa centena representa, que no caso é 100. Você vai fazer esse mesmo processo com todos os outros aqui. Logo em seguida você vai desenhar aquela pecinha do ábaco representando esse número aqui. Então se ele é 1, você vai lá na casa da ordem de centena, no ábaco, que é aqui, ó, onde tem o Czinho, e você vai fazer o símbolozinho aqui, ó. Vai representar 1, não é? Né? Uma centena. Aí você vai fazer esse mesmo processo com todos os números que compõem esse número aqui, tá certo? Em seguida, a gente vai vir para esse quadro na questão 11, e nela diz o seguinte: observe o número no quadro a seguir, marque com um X a posição do algarismo 5 em cada um e escreva seu valor posicional. Então, a gente tem aqui, os números já estão aqui feitos, você vai só identificar qual é a casa aqui que representa o algarismo 5. Nesse número aqui, ele está representando dezena de milhar, unidade de milhar, centena, dezena ou unidade. Não é? E depois você vai escrever o valor posicional aqui. O valor posicional é aquilo que sai da sua boca quando você está dizendo o número. Então, que número é esse? 58.217. Então, o 5 representa 5, representa 50, representa 500, representa 5.000, representa 50.000. Então, se ele é o primeiro número, ele está na dezena de milhar, então ele vai representar 50.000. Então você vai vir aqui, vai marcar ele na dezena de milhar e vai escrever o valor posicional dele, que é 50.000. Certo? Vou dar a resposta aqui desse primeiro para vocês e vocês fazem.